Eu nunca acreditei em Bigfoot até o dia em que fui pescar com mosca sozinho no Blackwater Creek e vi dois deles entrando na água bem na minha frente. O que aconteceu em seguida transformou completamente tudo o que eu achava que entendia sobre esses seres. Deixe-me explicar desde o comecinho. Era final de maio, uma daquelas manhãs perfeitas em que a névoa ainda se agarra à superfície da água e a floresta está apenas começando a ganhar vida com o canto dos pássaros. Eu estava ansioso por essa pescaria há várias semanas, desde que minha colega me falou sobre este lugar isolado, a uns 100 quilômetros a oeste da cidade. Ela disse que os salmões eram tão abundantes lá que você podia praticamente pegá-los com as mãos. E depois da primavera que eu tinha enfrentado, lidando com um divórcio difícil e uma transição estressante no trabalho, eu precisava desesperadamente de solidão e paz. O divórcio tinha sido um processo lento e desgastante que me deixou com um vazio por dentro e emocionalmente em carne viva. A transição no trabalho, embora fosse um avanço profissional, tinha sido uma prova de fogo, exigindo longas horas e uma curva de aprendizado íngreme que me deixava perpetuamente exausto. Eu me sentia desconectado de mim mesmo, um estranho na minha própria vida. E a ideia de escapar para um lugar intocado pelo barulho humano parecia menos férias e mais uma necessidade de sobrevivência. A viagem de carro levou quase 3 horas por estradas que iam piorando cada vez mais. Os últimos 13 quilômetros eram pouco mais que 2 sulcos abertos na mata densa. Meu sedã quicava e raspava em raízes e pedras expostas e comecei a me perguntar se essa viagem valia o estrago no meu veículo. Cada baque seco na parte de baixo do carro me trazia uma nova onda de ansiedade. Mas quando finalmente saí da cobertura de árvores espessas e vi o Blackwater Creek se estendendo diante de mim, largo e raso, com água cristalina correndo sobre pedras polidas, entendi na hora que cada quilômetro sacolejante tinha valido a pena. O ar era puro e cortante, com cheiro de pinho e terra úmida, um aroma que parecia limpar meus pulmões a cada respiração. Estacionei numa pequena clareira e peguei meu equipamento, a vara de pesca com mosca que minha avó me deu antes de falecer, a caixa de apetrechos cheia de várias iscas e anzóis, uma garrafa térmica com chá quente e alguns sanduíches caseiros que eu tinha preparado na noite anterior. Deixei o celular de propósito no carro porque não havia sinal de qualquer maneira naquela área remota. E, sinceramente, esse isolamento era parte da atração. Sem mensagens de texto, sem e-mails de trabalho, sem notificações de redes sociais, apenas eu, os peixes e o som da água corrente. Me posicionei na margem leste do riacho, encontrei uma pedra chata e confortável para sentar e lancei minha linha na correnteza. A água tinha talvez 1,20 m de profundidade na maioria das áreas. Talvez 1,5 m nos poços mais fundos. Dava para ver claramente o fundo, observar os salmões zigue-zagueando entre as rochas submersas e os galhos caídos. Era tranquilo de um jeito que eu quase tinha esquecido que era possível na vida moderna. Nos primeiros 90 minutos, tudo foi absolutamente perfeito. Peguei vários salmões pequenos, devolvendo-os à água. O sol subiu mais alto no céu, queimando gradualmente a névoa da manhã, e eu entrei naquele estado meditativo que a pescaria proporciona, onde seus pensamentos vagam sem rumo e o tempo perde o sentido. Então ouvi algo na margem oposta. Inicialmente presumi que fosse um alce. Havia um farfalhar na vegetação densa, a uns 60 metros rio acima da minha posição, mas o som era muito pesado, muito deliberado. O que quer que estivesse se movendo naquela vegetação era enorme, genuinamente massivo. O som não era o de um cervo desajeitado ou o caminhar pesado de um urso. Era o barulho ritmado e deliberado de algo abrindo caminho pela mata fechada. O som de algo imenso se movendo com confiança por seu próprio território.
Pousei minha vara de pescar com cuidado e simplesmente observei, meu coração começando a acelerar. Poderia ser um urso pardo, pensei. Ursos pardos eram razoavelmente comuns nessas montanhas, mas algo no jeito como os galhos se moviam, o ritmo da perturbação, não parecia comportamento de urso. Então, os arbustos se abriram e um Bigfoot saiu na margem distante. Não estou sendo dramático quando descrevo este Bigfoot como tendo pelo menos 2,70 metros de altura. A criatura era totalmente coberta por um pelo marrom escuro, grosso e de aparência um tanto emaranhada. Seus braços desciam quase até os joelhos, poderosamente musculosos. O rosto da criatura era surpreendentemente chato, mais humano do que símio, mas definitivamente não era humano. E os olhos, mesmo a 60 metros de distância, eu podia ver que os olhos do Bigfoot irradiavam inteligência e consciência. Fiquei completamente paralisado, não movi um único músculo. Minha mente insistia que aquilo era impossível, que o Bigfoot não era real, que eu devia estar tendo algum tipo de alucinação causada por estresse e solidão. Mas lá estava a criatura, tão sólida e real quanto a pedra em que eu estava sentado. O Bigfoot permaneceu ali por um longo momento, inspecionando o riacho de cima a baixo. Então, um segundo Bigfoot emergiu da vegetação atrás do primeiro. Esta criatura era um pouco menor, talvez com 2,40 metros de altura, com pelo de cor mais clara, quase um castanho avermelhado sob a luz do sol da manhã. Os dois Bigfoot ficaram lado a lado e percebi com uma estranha certeza que eles estavam juntos, possivelmente um casal. Minha mente estava a mil. Uma parte de mim queria desesperadamente fugir, correr de volta para o meu carro e dirigir para longe o mais rápido possível. Mas outra parte de mim, a parte curiosa que sempre me meteu em encrenca, queria ficar e observar o que aconteceria. Eu li histórias sobre o Bigfoot a minha vida inteira. Vi as fotos granuladas e os vídeos embaçados, assisti aos documentários na televisão de madrugada. Mas ver essas criaturas pessoalmente sólidas e tangíveis e bem ali na minha frente era algo totalmente diferente de qualquer relato. Fiquei paralisado na minha posição, mal respirando, e observei enquanto o primeiro Bigfoot dava um passo para dentro da água. A criatura se moveu com cuidado, deliberadamente, colocando cada pé maciço no fundo rochoso do riacho. O segundo Bigfoot o seguiu, e juntos eles começaram a entrar no riacho. No início, eu não conseguia entender o que as criaturas estavam fazendo. Elas se moviam lentamente pela água rasa, olhando fixamente para a superfície. Então, o Bigfoot maior de repente mergulhou as duas mãos na água e emergiu, segurando um salmão que se debatia. A criatura segurou o peixe no alto, examinando-o brevemente, e depois o entregou ao Bigfoot menor, que o aceitou e o colocou na margem. Eles estavam pescando. Esses Bigfoot estavam pescando com as próprias mãos. Eu assisti absolutamente hipnotizado, enquanto as criaturas se moviam pela água, pegando peixe após peixe com uma velocidade e precisão notáveis. A técnica deles era elegantemente simples, mas incrivelmente eficaz. Eles ficavam perfeitamente imóveis, observando a água atentamente, e então atacavam com a velocidade de um raio quando um peixe nadava ao alcance. Era como observar um urso pescar, mas mais controlado, mais deliberado, mais inteligente. Eles foram descendo o rio, aproximando-se gradualmente de onde eu estava sentado na minha pedra. Meu coração batia violentamente agora. Uma parte de mim ainda queria correr, mas eu estava fascinado demais para me mover. Esses Bigfoot não pareciam agressivos ou ameaçadores. Estavam simplesmente pescando, cuidando de seus afazeres como se fosse a coisa mais natural do mundo. Então, o Bigfoot maior parou e olhou para cima. A criatura estava talvez a uns 35 metros de mim agora, perto o suficiente para que eu pudesse ver os pelos individuais em seus braços, a textura de seu rosto, o jeito como as gotas de água se agarravam ao seu pelo.
O Bigfoot olhou diretamente para mim e, por um longo momento, nenhum de nós moveu um músculo. A criatura sabia que eu estava ali, provavelmente sabia o tempo todo. O Bigfoot menor notou que o maior havia parado e também olhou para cima. Agora, ambas as criaturas estavam olhando diretamente para mim. Minha boca ficou completamente seca. Tentei engolir, mas não consegui. Tudo o que eu já tinha ouvido sobre encontros com o Bigfoot passou pela minha mente em rápida sucessão. As histórias sobre agressão, sobre criaturas jogando pedras ou atacando pessoas que se aventuravam perto demais de seu território. Mas esses Bigfoot apenas ficaram lá me observando calmamente. Não pareciam zangados ou ameaçados. Pelo contrário, pareciam curiosos, quase intrigados. Então eles começaram a andar de novo, não se afastando de mim de volta para a floresta, mas em minha direção. Eles atravessaram a água rasa, vindo direto na minha direção. Foi quando o medo genuíno finalmente tomou conta de mim. Meu corpo inteiro ficou rígido de terror. Eu queria desesperadamente correr. Cada instinto de sobrevivência gritava para eu pular e disparar para o meu carro, mas me forcei a permanecer imóvel. Você nunca corre de um predador. É o que todo guia de sobrevivência na selva diz. Você nunca corre, porque isso ativa o instinto de perseguição deles. E esses Bigfoot eram claramente predadores de topo, sem a menor dúvida. Eram massivos e poderosos, e se quisessem me pegar, eu não teria a menor chance de escapar. Então, fiquei paralisado na minha pedra, observando-os chegar cada vez mais perto. As criaturas alcançaram o meio do riacho, talvez a uns 18 metros de distância agora. Então, pararam na beira da água, do meu lado da margem. O Bigfoot maior ergueu a cabeça e começou a cheirar o ar com inalações longas e deliberadas, suas narinas se dilatando. A criatura estava sentindo meu cheiro, percebi, analisando meu odor. O Bigfoot menor fez a mesma coisa. Ambas as criaturas paradas ali na beira da água, testando o ar como lobos pegando um rastro de cheiro. Prendi a respiração. O suor escorria pelas minhas costas, apesar da temperatura fria da manhã. Minha mente corria freneticamente pelas minhas opções. Eu deveria correr mesmo assim? Deveria tentar parecer maior e mais ameaçador? Deveria tentar me comunicar de alguma forma? Nada na minha experiência tinha me preparado para esta situação. Então, o Bigfoot maior fez algo completamente inesperado. A criatura se abaixou na água, pegou outro salmão com um movimento rápido e o ergueu em minha direção. O Bigfoot estendeu o braço completamente, o peixe pendurado em sua mão enorme, claramente me oferecendo. Eu olhei para a criatura em absoluta incredulidade. Isso estava realmente acontecendo? Um Bigfoot estava mesmo me oferecendo um peixe? O Bigfoot menor fez um som suave, quase como um grunhido ou um zumbido, e gesticulou em direção ao peixe também, como se me encorajasse a aceitar a oferenda. Minhas mãos tremiam enquanto eu me levantava lentamente da minha pedra. Cada movimento parecia perigoso, como se eu estivesse andando em gelo fino que poderia quebrar a qualquer momento. O Bigfoot não se moveu, apenas continuou segurando aquele peixe, esperando que eu respondesse. Dei um passo cuidadoso para a frente, depois outro. As criaturas permaneceram imóveis, observando-me atentamente, mas não de forma agressiva. Quando eu estava a cerca de 1,5 metros de distância, perto o suficiente para sentir seu cheiro almiscarado e terroso, estendi as 2 mãos e aceitei cuidadosamente o peixe do Bigfoot maior. A mão da criatura era enorme, facilmente 3 vezes o tamanho da minha, coberta de pelo grosso, mas surpreendentemente ágil. Quando minhas mãos tocaram brevemente sua mão durante a transferência, senti o calor de sua pele, a aspereza de seu pelo, a realidade inegável deste ser impossível. O Bigfoot fez um som baixo e retumbante que poderia ter sido de satisfação ou aprovação, depois se virou e voltou para a jágua.
O Bigfoot menor o seguiu, e juntos eles continuaram pescando, ocasionalmente olhando para trás para mim, como se para ter certeza de que eu ainda estava lá. Fiquei na margem segurando aquele salmão, minha mente completamente atordoada. O que tinha acabado de acontecer? Eu tinha acabado de ter uma interação amigável com um Bigfoot. A criatura tinha me oferecido comida, um gesto de paz, talvez até de amizade, e eu tinha aceitado. Olhei para o peixe em minhas mãos, ainda vivo e se debatendo. Era real. Tudo isso era real. Eu não estava sonhando ou alucinando. Coloquei cuidadosamente o salmão na minha caixa térmica com gelo. Depois fiquei observando as criaturas continuarem sua pescaria. Após vários minutos, o Bigfoot maior olhou para mim novamente e fez um gesto, um movimento amplo com a mão que claramente significava "venha aqui". Estava me convidando para me juntar a eles na água. Minha mente racional gritava que aquilo era uma loucura, que eu não deveria me aproximar mais daquelas criaturas, que eu já estava correndo riscos enormes. Mas algo mais profundo, um instinto que eu não entendia completamente, me disse para confiar naquele momento. Tirei minhas botas e meias, enrolei as calças e entrei no riacho. A água estava chocantemente fria, alimentada pelo degelo das montanhas. O fundo rochoso parecia liso e escorregadio sob meus pés descalços. O Bigfoot me observou aproximar, e quando eu estava a uns 3 metros de distância, o maior fez aquele mesmo gesto novamente, desta vez apontando para a água. Estava me mostrando algo, me ensinando. Observei com atenção enquanto a criatura demonstrava a técnica. Fique bem parado. Observe a água. Espere um peixe nadar perto. Então ataque rapidamente com as 2 mãos, em forma de concha para prender o peixe contra seu corpo. O Bigfoot fez isso lentamente, deliberadamente, demonstrando claramente o método para meu benefício. Então ele deu um passo para trás e gesticulou para que eu tentasse. Me posicionei onde a criatura estava, sentindo-me ridícula, apavorada e eufórica, tudo ao mesmo tempo. Olhei para a água, observando as sombras dos peixes se movendo sob a superfície. Minhas mãos pairavam logo acima da água, esperando. Um salmão nadou perto e eu ataquei, mergulhando minhas mãos rapidamente. Errei completamente. O peixe disparou para longe e eu quase perdi o equilíbrio nas pedras escorregadias. O Bigfoot menor fez um som que eu juro que era uma risada, um som ofegante, um chiado, que era inconfundivelmente de quem estava se divertindo. Até o Bigfoot maior parecia estar fazendo um som semelhante. Eles estavam rindo da minha tentativa desajeitada, mas não de um jeito maldoso. Parecia afetuoso, como você riria de uma criança aprendendo a andar. Tentei de novo, e de novo, e de novo. Cada vez que eu errava, o peixe fugia mais rápido do que minhas mãos conseguiam se mover. O Bigfoot observava pacientemente, ocasionalmente fazendo sons suaves um para o outro, que poderiam ser comentários sobre minhas tentativas. Eu podia sentir minha frustração crescendo a cada tentativa fracassada. Meus dedos estavam ficando dormentes com a água fria. Minhas costas estavam começando a doer de ficar curvado e a autocrítica estava se instalando. Talvez eu simplesmente não fosse capaz de aprender essa habilidade. Talvez exigisse reflexos ou habilidades sensoriais que os humanos simplesmente não possuíam. Talvez o Bigfoot estivesse tentando me ensinar algo que eu era fisicamente incapaz de aprender. Mas eles pareceram sentir meu desânimo. O Bigfoot maior se aproximou ainda mais, perto o suficiente para que eu pudesse ver os detalhes intrincados de seu rosto. As linhas profundas ao redor de seus olhos que sugeriam idade e experiência. A boca surpreendentemente expressiva, a inteligência que irradiava daqueles olhos escuros. Ele colocou uma de suas mãos enormes gentilmente no meu ombro e eu senti o peso dela, o calor mesmo através da minha camisa, o cuidado óbvio que estava tomando para não me machucar, apesar de sua força tremenda. Foi um gesto de incentivo.
de paciência, de confiança na minha capacidade de conseguir. A criatura então demonstrou a técnica mais uma vez, mas desta vez a detalhou ainda mais cuidadosamente. Mostrou-me como posicionar meu corpo, inclinando-me ligeiramente para a frente para reduzir a distância que minhas mãos precisavam percorrer. Mostrou-me como observar não apenas o peixe, mas a forma como a luz se refratava na água, como levar em conta essa distorção visual. Mostrou-me como relaxar meus ombros e braços para que o ataque fosse fluido, em vez de tenso e brusco. Mais importante, mostrou-me como respirar, inspirando fundo e prendendo a respiração pouco antes de atacar, o que estabilizava meu corpo e aguçava meu foco. Observei atentamente, absorvendo cada detalhe da demonstração. Então me posicionei exatamente como a criatura havia me mostrado, ajustei minha respiração, observei a água com foco suave em vez de olhar intensamente e esperei. Um salmão se aproximou. Eu o segui suavemente, antecipei seu caminho, respirei fundo, prendi a respiração e ataquei com um movimento fluido em direção aonde ele estaria e não onde ele estava. Minhas mãos se fecharam em torno de algo sólido que se debatia e estava muito vivo. Eu tinha pegado um peixe. Levantei-o da água com as duas mãos, mal ousando acreditar que tinha conseguido. O Bigfoot emitiu vocalizações altas que ecoaram pelo riacho, sons de genuína celebração e aprovação. O menor chegou a bater palmas várias vezes, criando sons como trovões que assustaram pássaros das árvores próximas. Eles estavam comemorando meu sucesso como se fosse uma conquista deles, genuinamente felizes por eu ter aprendido sua técnica, por eu ter perseverado através da frustração e conseguido. Senti uma onda de alegria e orgulho completamente desproporcional à conquista. Era apenas um peixe, apenas um salmão, pego por um método que essas criaturas usavam sem esforço. Mas representava muito mais do que isso. Representava a conexão entre espécies, a transmissão de conhecimento de professor para aluno, a validação de que eu era capaz de aprender seus costumes. Representava a paciência deles e minha persistência, a generosidade deles e minha abertura a novas experiências. Aquele peixe era um símbolo de tudo o que havia de notável naquele encontro, e eu entendi instintivamente que me lembraria daquele momento pelo resto da minha vida. As criaturas pareciam entender o significado também. Elas não voltaram imediatamente para sua própria pescaria. Em vez disso, ficaram ali na água comigo, honrando o momento, permitindo que eu saboreasse minha conquista. O Bigfoot maior estendeu a mão e tocou gentilmente o peixe que eu segurava. Depois tocou minhas mãos e depois seu próprio peito, fazendo uma conexão entre nós três. Estávamos unidos naquele momento, naquela experiência, naquele conhecimento compartilhado. Na hora seguinte, pescamos juntos, e a experiência se transformou de aterrorizante para confortável, e depois para genuinamente alegre. Nós três, parados naquele riacho frio e claro, pegando salmões com as mãos. O Bigfoot era muito mais habilidoso do que eu, pegando 10 peixes para cada um que eu conseguia, mas eram professores pacientes. Ocasionalmente, o maior ajustava gentilmente minha posição ou demonstrava uma variação sutil na técnica. Não falávamos, não podíamos falar, mas nos comunicávamos através de gestos, sons e compreensão mútua. Quando já tínhamos peixes suficientes e minhas mãos estavam completamente dormentes com a água fria, o Bigfoot maior gesticulou em direção à margem. Saímos todos juntos da água e as criaturas me guiaram rio acima ao longo do riacho. Eu os segui sem hesitar. Meu medo havia evaporado completamente, substituído por curiosidade e algo que parecia confiança. Esses seres não tinham me mostrado nada além de bondade. Eles haviam compartilhado seu conhecimento comigo, celebrado meu sucesso, me tratado como uma companhia bem-vinda.
O que quer que eles quisessem me mostrar, eu estava disposto a ver. Caminhamos por talvez 20 minutos através de uma floresta cada vez mais densa, o Bigfoot se movendo com uma graça surpreendente pela vegetação rasteira, apesar de seu tamanho enorme. Eles desviavam dos obstáculos sem esforço, quase sem fazer barulho, enquanto eu vinha atrás, quebrando galhos e tropeçando em raízes. Notei como eles se moviam, colocando cada pé com cuidado, escolhendo caminhos que minimizavam a perturbação da vegetação, abaixando-se sob galhos baixos que eu tinha que empurrar para o lado. Eles eram perfeitamente adaptados a este ambiente, em casa, nestas matas, de uma forma que eu nunca poderia ser. Apesar de toda a minha experiência com trilhas, a floresta ficou mais silenciosa à medida que nos aprofundávamos, os sons do riacho desaparecendo atrás de nós. A copa das árvores se tornou mais espessa, filtrando a luz do sol em um crepúsculo verde. O ar cheirava a musgo, decomposição e coisas crescendo, aquele cheiro rico de floresta que é ao mesmo tempo doce e terroso. Me vi hiperconsciente de cada detalhe, sabendo que estava vivenciando algo extraordinário, querendo memorizar tudo sobre esta jornada ao território do Bigfoot. Finalmente, chegamos a uma pequena clareira no fundo da floresta, e o que vi ali me fez parar de repente, com a respiração presa na garganta. A clareira estava cheia de estruturas, dezenas e dezenas delas. Árvores haviam sido dobradas e torcidas em formações estranhas, arcos, espirais e padrões geométricos perfeitos que não poderiam ser naturais. Mudas jovens haviam sido cuidadosamente moldadas enquanto cresciam, guiadas em curvas e laços que desafiavam os padrões normais de crescimento das árvores. Galhos de árvores diferentes haviam sido entrelaçados no alto, criando treliças e copas intrincadas. Galhos maiores haviam sido arranjados no chão em padrões que pareciam quase uma escrita ou notação simbólica. Pedras estavam empilhadas em montes cuidadosos de alturas variadas, alguns com apenas algumas pedras de altura, outros subindo quase até o meu peito. Algumas das formações de rocha incorporavam pedaços de madeira, criando estruturas híbridas que pareciam misturar pedra e material vegetal deliberadamente. Foi como tropeçar em algum tipo de instalação de arte ao ar livre ou local sagrado, exceto que eu soube imediatamente que aquilo fora criado pelo Bigfoot. A clareira claramente era usada há muito tempo. Algumas das árvores dobradas mostravam décadas de crescimento em suas formas retorcidas. Alguns dos montes de pedra tinham musgo crescendo neles, indicando que estavam ali há anos. Mas também havia estruturas novas, mudas, recém-dobradas, pedras recentemente arranjadas, mostrando que este lugar era ativamente mantido e continuamente modificado. As criaturas se moviam pela clareira com óbvia familiaridade e afeição, ocasionalmente tocando certas estruturas como se cumprimentassem velhos amigos ou verificassem sua condição. O Bigfoot maior pegou um galho grande que estava perto da borda da clareira e demonstrou sua força, dobrando-o entre as mãos. A madeira flexionou e gemeu, curvando-se em um arco que teria sido impossível para mim conseguir. Então, ele apontou para várias estruturas ao redor da clareira, fazendo vocalizações suaves que poderiam estar explicando seu propósito ou significado. Algumas pareciam ser marcos territoriais, sinais de fronteira, avisando outras criaturas sobre quem controlava aquele espaço. Outras pareciam mais decorativas ou cerimoniais, criadas por razões estéticas, em vez de práticas. Notei que várias das formações se alinhavam com os pontos cardeais, sugerindo algum tipo de significado astronômico ou de navegação. A precisão e a intencionalidade dessas formações eram inegáveis e profundamente comoventes. Isso não era comportamento aleatório ou fenômeno natural. Isso era design inteligente, criatividade, arte, expressão cultural.
O Bigfoot era construtor, criador, artista, seres com sensibilidade estética e o desejo de moldar seu ambiente de maneiras significativas. Essas estruturas representavam pensamento, planejamento e habilidade, o investimento de tempo e esforços significativos na criação de algo que servia a propósitos além da mera sobrevivência. Caminhei cuidadosamente pela clareira, examinando as estruturas com admiração e respeito, tentando entender a lógica ou o significado por trás de seus designs. Alguns padrões se repetiam, sugerindo tradições culturais ou significado simbólico. Algumas estruturas pareciam contar histórias, arranjos de pedras e galhos que criavam narrativas sequenciais que eu não conseguia interpretar. Algumas eram simplesmente belas, agradáveis aos olhos de maneiras que transcendiam a função utilitária. O Bigfoot menor me levou ao centro da clareira, onde um círculo de grandes pedras havia sido arranjado em torno de uma rocha plana, que servia como uma espécie de assento ou trono. As pedras estavam suavemente desgastadas, sugerindo que haviam sido tocadas e usadas por muitas mãos ao longo de longos períodos de tempo. A criatura gesticulou para que eu me sentasse, indicando que aquele era um lugar de honra ou importância, e eu o fiz, acomodando-me na pedra com um sentimento de reverência. Ambos os Bigfoot sentaram-se também, um de cada lado de mim, e por um longo momento, simplesmente ficamos sentados juntos, em silêncio, 3 seres compartilhando espaço neste lugar sagrado. Foi um dos momentos mais pacíficos e profundos de toda a minha vida, sentado naquela clareira cercado por evidências da cultura e criatividade do Bigfoot. A floresta ao nosso redor estava viva, com sons, pássaros cantando suas reivindicações territoriais. O vento sussurrando nas folhas, o murmúrio distante do riacho que mal era audível de tão fundo na mata. O sol se filtrava pela copa das árvores, criando padrões de luz e sombra em constante mudança no chão, iluminando partículas de poeira flutuando no ar. E eu estava sentado entre 2 Bigfoot, essas criaturas lendárias que não deveriam existir segundo a ciência moderna, e me sentia completamente seguro, aceito e honrado por sua presença. O Bigfoot menor estendeu a mão lentamente e tocou meu ombro com gentileza, apenas um breve contato, mas inconfundivelmente afetuoso e deliberado. Estava reconhecendo nossa conexão, expressando algo que parecia amizade, parentesco ou aceitação. Virei-me para olhar para a criatura, encontrando seus olhos diretamente, talvez pela primeira vez desde que chegamos à clareira. A inteligência que vi ali era espantosa e humilhante. Aquilo não era um animal, era uma pessoa, um ser com pensamentos, sentimentos, consciência e autoconsciência. O Bigfoot estava olhando para mim com a mesma curiosidade e admiração que eu sentia ao olhá-lo, estudando-me tão atentamente quanto eu o estudava, tentando entender quem e o que eu era, assim como eu tentava entender quem e o que ele era. Mantivemos aquele olhar por vários longos momentos e senti algo mudar dentro de mim. Um reconhecimento fundamental de que eu estava na presença de outro ser senciente, cujas experiências e vida interior eram tão ricas e complexas quanto as minhas, apenas diferentes de maneiras que eu mal podia começar a imaginar. Ficamos naquela clareira por mais 1 hora, nós 3 simplesmente existindo juntos em companhia pacífica. O Bigfoot ocasionalmente fazia sons suaves um para o outro, comunicações que eu não conseguia entender, mas que pareciam calmas, contentes e satisfeitas. Às vezes, eles se levantavam e ajustavam uma das estruturas, reposicionando uma pedra ou dobrando um galho, mantendo seu espaço com óbvio cuidado e orgulho. Pareciam estar cuidando daquela clareira da mesma forma que eu cuidaria do meu jardim em casa, mostrando posse, responsabilidade e preocupação estética. Eu os observava trabalhar,
notando como colaboravam sem palavras, como um começava uma tarefa e o outro ajudava sem precisar de instruções, como seus movimentos eram coordenados e complementares. Ficou claro que eles trabalhavam juntos há muito tempo, conheciam os ritmos, preferências e métodos um do outro. Eram parceiros no sentido mais profundo da palavra, não apenas companheiros, mas verdadeiros colaboradores no projeto de viver. Eventualmente, o Bigfoot maior se levantou e olhou para mim, depois na direção de onde tínhamos vindo. Era hora de ir. Eles estavam me escoltando de volta ao riacho, de volta ao meu local de pesca, de volta à fronteira entre o mundo deles e o meu. Caminhamos de volta pela floresta juntos, desta vez mais devagar. Eu queria memorizar cada detalhe, sabendo que essa experiência nunca mais aconteceria, que eu estava vivendo algo extraordinário e fugaz. Quando chegamos à margem do riacho onde meu equipamento ainda estava na pedra, o Bigfoot parou. O maior se virou para mim e ficamos nos olhando por um longo momento. Eu queria dizer obrigado. Queria expressar minha gratidão por tudo o que eles haviam me mostrado, mas eu não tinha palavras que eles entenderiam. Então, simplesmente coloquei a mão sobre o coração e inclinei a cabeça ligeiramente, um gesto de respeito e apreço. O Bigfoot pareceu entender. Ele colocou sua mão enorme sobre o próprio peito, espelhando meu gesto, depois se virou e entrou novamente no riacho. O Bigfoot menor fez o mesmo, oferecendo-me um último olhar antes de seguir seu companheiro na água. Observei-os pescar rio acima, desaparecendo gradualmente em uma curva do riacho. Quando finalmente sumiram de vista, sentei-me na minha pedra, com as pernas de repente fracas e trêmulas. O que tinha acabado de acontecer? Eu passei a manhã com o Bigfoot. Aprendi a pescar com as mãos. Fui bem-vindo em seu território. Vi suas criações. Fui aceito como um amigo. Era impossível, era real. E isso me mudou para sempre. Juntei meu equipamento lentamente, movendo-me como alguém em um sonho. Minha caixa térmica agora continha vários salmões, incluindo aquele primeiro que o Bigfoot me deu. Prova física do encontro, embora eu soubesse que nunca seria capaz de explicar a ninguém como realmente peguei aqueles peixes. A viagem de volta para casa demorou ainda mais do que a de ida, em parte porque eu estava exausto, em parte porque eu parava o tempo todo para processar o que havia acontecido. Minha mente girava, tentando integrar essa experiência à minha compreensão da realidade. O Bigfoot era real. Eram seres inteligentes, sociais e criativos. Podiam ser amigáveis, até generosos, se abordados com respeito. Tudo o que eu achava que sabia sobre o mundo natural havia sido virado de cabeça para baixo. Quando finalmente cheguei em casa no final daquela tarde, limpei os peixes mecanicamente, com meus pensamentos em outro lugar. Eu continuava repassando o encontro em minha mente, examinando cada detalhe, tentando gravá-lo em minha memória para que nunca pudesse desvanecer ou se perder. Naquela noite, deitei na cama sem conseguir dormir, olhando para o teto e pensando naquelas criaturas. De onde elas vieram? Há quanto tempo estavam naquelas montanhas? Quantos deles existiam? O que mais eles sabiam? Que outras habilidades e conhecimentos possuíam? Eu queria desesperadamente contar a alguém sobre minha experiência, compartilhar este encontro incrível com outro ser humano que pudesse entender seu significado. Mas eu sabia que não podia. Quem acreditaria em mim? Eu não tinha fotos nem vídeos, apenas minha história e uma caixa térmica cheia de peixes. As pessoas pensariam que eu estava mentindo, ou delirando, ou procurando atenção. Pior, se as pessoas acreditassem em mim, poderiam ir procurar o Bigfoot, tentando capturá-los, estudá-los ou explorá-los de alguma forma. Eu não podia deixar isso acontecer. As criaturas haviam confiado em mim, me mostrado bondade e hospitalidade. Trair essa confiança, expondo-os ao mundo, seria imperdoável. Então, fiquei em silêncio.
Disse à minha colega que a pescaria tinha sido excelente, mostrei-lhe o salmão que peguei e não disse nada sobre como realmente os peguei. Disse à minha família que tinha desfrutado de um dia tranquilo na natureza, o que era verdade, e omiti os detalhes mais importantes. O segredo tornou-se meu para carregar sozinho. Nas semanas e meses que se seguiram, pensei em voltar a Blackwater Creek, esperando por outro encontro, mas algo me deteve. Aquela manhã tinha sido perfeita, um presente dado livremente. Tentar recriá-la ou forçar outro encontro parecia errado, como se fosse diminuir a magia daquela primeira experiência. O Bigfoot havia compartilhado algo precioso comigo, e eu precisava respeitar isso, não me tornando ganancioso por mais. Em vez disso, deixei a memória me sustentar. Quando o trabalho ficava estressante, quando o processo de divórcio se tornava contencioso, quando a solidão ameaçava me sobrecarregar, eu me lembrava daquela manhã no riacho. Eu me lembrava da sensação de estar na água fria, ao lado de criaturas que não deveriam existir. Eu me lembrava do Bigfoot maior, demonstrando técnicas de pesca com paciência infinita. Eu me lembrava do menor tocando meu ombro naquela clareira. Eu me lembrava que tinha feito parte de algo extraordinário, algo que a maioria das pessoas nunca experimentaria em suas vidas inteiras. A memória me mudou de maneiras que ainda estou descobrindo. Tornei-me mais paciente, mais observador, mais disposto a aceitar que a realidade contém mistérios e maravilhas além da nossa compreensão atual. Tornei-me mais protetor dos lugares selvagens, entendendo agora que eles abrigam segredos que estamos apenas começando a suspeitar. Tornei-me mais humilde, reconhecendo que os humanos não são os únicos seres inteligentes neste planeta, que compartilhamos o mundo com consciências e criatividades que mal reconhecemos. Também me tornei mais cuidadoso com o que eu acreditava ser possível e impossível. Se o Bigfoot era real, o que mais poderia ser real? Que outras criaturas lendárias ou fenômenos paranormais poderiam realmente existir, descartados como mitos apenas porque ainda não os provamos cientificamente? A experiência abriu minha mente para possibilidades que eu havia rejeitado anteriormente sem pensar. Vários anos se passaram desde aquela manhã em Blackwater Creek, mas ainda penso nisso constantemente. A memória não desvaneceu nem se tornou menos vívida. Pelo contrário, tornou-se mais preciosa com o tempo, mais significativa. Percebo agora que aquelas horas com o Bigfoot foram um ponto de virada na minha vida, um momento de antes e depois que dividiu minha existência em dois capítulos distintos. Antes daquele encontro, eu era alguém que acreditava que o mundo era em grande parte conhecido, explicado, mapeado, categorizado e compreendido. Eu era alguém que confiava na ciência, nos dados e nas evidências físicas, que descartava histórias e lendas como produtos da ignorância ou da imaginação. Eu era alguém que se movia pela natureza como um estranho, um visitante separado do mundo selvagem e superior a ele. Depois daquele encontro, tornei-me alguém diferente. Alguém que entende que o mundo contém muito mais mistério do que certeza, muito mais maravilha do que explicação. Alguém que sabe que existem seres compartilhando este planeta conosco, seres que não reconhecemos ou entendemos, seres que têm suas próprias vidas e culturas ricas que existem paralelamente às nossas. Alguém que se move pela natureza com humildade e respeito, entendendo que sou um convidado em um mundo que pertence a inúmeros outros. Os salmões daquela manhã já se foram há muito tempo, consumidos em refeições nas semanas seguintes, mas guardei uma escama daquele primeiro peixe, aquele que o Bigfoot maior me deu. Eu a prensei entre as páginas de um livro, preservando-a como a única evidência física do meu encontro. Às vezes eu a pego e olho para ela, uma pequena lembrança cintilante de que o que aconteceu foi real, que eu não imaginei ou sonhei.
Aquela escama é meu tesouro secreto, vale mais para mim do que qualquer joia ou bem material caro. Já me perguntei inúmeras vezes o que aqueles Bigfoot pensaram de mim. Será que eles contaram a outros membros de sua espécie sobre a estranha fêmea humana que aceitou seu peixe e aprendeu a pegar salmão com as mãos? Será que eles se lembram do nosso encontro com a mesma importância que eu? Ou foi apenas mais um dia comum para eles, sem nada de especial e rapidamente esquecido? Gosto de pensar que eles se lembram que em algum lugar naquelas montanhas existem dois Bigfoot que ocasionalmente pensam naquela manhã em que fizeram amizade com uma humana desajeitada e lhe mostraram seu mundo. Eu me pergunto se eles tiveram outros encontros com humanos, outros momentos de conexão e compartilhamento. Ou fui eu um caso único, a única pessoa que por acaso estava no lugar certo na hora certa, que respondeu às suas iniciativas com aceitação, em vez de medo? Espero não ser única. Espero que existam outros por aí, outras pessoas que tiveram experiências semelhantes, que carregam segredos semelhantes. Formamos uma comunidade invisível, nós que sabemos a verdade sobre o Bigfoot, espalhados pelo país, mas unidos pelo nosso conhecimento compartilhado de algo profundo e oculto. Às vezes, imagino que nos encontramos de alguma forma, compartilhando nossas histórias, comparando nossos encontros. Mas sei que isso é provavelmente impossível. Guardamos nossos segredos cuidadosamente por boas razões. E quebrar esse silêncio arriscaria expor as criaturas que estamos tentando proteger. Então, permanecemos isolados uns dos outros, cada um carregando seu próprio conhecimento particular, suas próprias memórias preciosas. Mudei minha vida de outras maneiras por causa daquele encontro. Comecei a ser voluntária em organizações ambientais dedicadas a preservar áreas selvagens. Eu dou dinheiro para esforços de conservação de terras. Tornei-me uma defensora da proteção de florestas antigas e bacias hidrográficas intocadas. Faço isso em parte por princípio geral, acreditando que os lugares selvagens têm valor inerente, independentemente de quais criaturas possam viver lá. Mas também faço isso especificamente para proteger o Bigfoot, para garantir que eles tenham um habitat onde possam continuar vivendo sem serem perturbados. Cada hectare de floresta que é preservado, cada rio que é protegido do desenvolvimento, é mais um lugar onde esses seres notáveis podem pescar, construir suas estruturas e viver suas vidas misteriosas. Penso constantemente nas implicações da existência do Bigfoot. Se essas criaturas são reais e permaneceram escondidas por tanto tempo, o que isso diz sobre nossa compreensão do mundo natural? Quantas outras espécies podem existir sem serem detectadas? Que outros mistérios se escondem nas vastas áreas selvagens que mal exploramos? A arrogância de presumir que descobrimos e catalogamos todas as criaturas significativas do planeta parece risível agora. O mundo é muito mais estranho e mais povoado do que imaginamos. Também penso no que a inteligência e a criatividade do Bigfoot significam para nossa compreensão da consciência e da individualidade. Se essas criaturas podem se comunicar, criar arte, demonstrar emoções e laços sociais, ensinar habilidades a outros, o que isso significa para como definimos inteligência? As estruturas que vi naquela clareira eram evidências de pensamento abstrato, sensibilidade artística, transmissão cultural de conhecimento. Eles não eram animais simples, eram pessoas não humanas talvez, mas pessoas mesmo assim, com vidas interiores e experiências que mal podemos imaginar.